Vamos explorar então o nosso quarto passo aqui, que com certeza é o passo mais importante, que é onde nós vamos estar definindo as regras de extração de quantidades, ou seja, organizando a nossa lista do nosso orçamento. E a gente organiza isso através da definição do template, que é a organização da nossa EAP, nossa estrutura analítica de projetos, e também das regras do nosso modelo. Então, eu vou estar explicando aqui para você como funciona a ferramenta, os botões e como que a gente organiza, e principalmente como definir isso através da nossa planilha orçamentária. Então, basicamente, é necessário que nós tenhamos uma EAP de orçamento prévia, claro, para a gente analisar essa EAP e definirmos como que nós vamos organizar o nosso modelo. Então, quanto mais a construtora trabalhar com essa EAP padrão, mais automatização ela vai ter no seu processo. Então, a minha primeira dica a você que vai começar a utilizar o Vistos ou qualquer outro software que seja de orçamento, você tem que ter uma planilha parecida com essa, onde você está aqui com a sua planilha de orçamento, certo? E os serviços que vão ser quantificáveis. E nessa planilha, a gente vai identificar o que é EAP, ou seja, é um item para hierarquizar, para organizar a nossa planilha, mas não é um item quantificável, não é um item com preço, não é um item com quantidade, mas é um item para agrupar serviços similares, né, para a gente ter aí um valor total. E também os serviços que são quantificáveis. Então, perceba, essa EAP aqui da obra da Torre 1, que a gente vai estar trabalhando juntos, ela tem aí uma EAP de locação de obra, depois uma EAP de fundações, tem a parte da estrutura, tem a parte das esquadrias e assim por diante. Então, nós temos níveis de EAP. E dentro dessa EAP de fundações, por exemplo, nós temos outros níveis, ó, de estacas, vigas de fundação e contrapiso. Então, aqui eu considero sendo o nível 1 da EAP e o nível 2. E a estacas ainda, por exemplo, é dividido em material e mão de obra, se tornando o nível 3. Então, aqui, ó, se eu for filtrar, eu criei aqui, ó, uma coluna chamada nível de EAP, e eu gosto de também dizer, né, criar aqui uma coluna aqui relacionada ao Vistos mesmo, que essa aqui vai ser EAP, então eu tenho que organizar meu modelo dessa forma. E aí também eu vou ter quando é quantitativo, ou seja, isso aqui eu preciso depois organizar, eu vou ter que ter um quantitativo extraído do meu modelo. Então, eu tenho a unidade de medida, e aqui eu gosto de escrever qual que é o parâmetro que nós vamos estar utilizando, ou se vai ser alguma fórmula. Então, por exemplo, para a gente calcular esse serviço aqui, ó, que é estacas escavadas material aço CA50, eu vou estar pegando o volume, que é um parâmetro do meu modelo, e vou multiplicar pela taxa de aço. E aí, essa taxa de aço pode ser algo que eu vou estar informando, ou pode ser que esteja presente no meu modelo. E aqui a questão da mão de obra de arrasamento vai ser contagem. Para a mão de obra vai ser comprimento. Então, eu vou estar colocando ali, utilizando os parâmetros de quantitativos. Então, eu gosto muito de organizar essa planilha antes. Então, se você trabalha em uma construtora, você quer trabalhar com orçamentos em BIM, é essencial que você tenha isso de imediato. Não comece a querer elaborar o orçamento sem analisar a sua EAP antes. Porque é através da análise da EAP e entendimento de qual objeto BIM se vai se considerar que nós vamos conseguir tornar o processo mais rápido e padronizar ele. Então, exatamente, a gente vai tentar montar no Vistos o espelho exatamente como está aqui. Sabendo como você vai organizar a sua planilha através da planilha que a gente acabou de analisar, no Vistos nós vamos começar aqui através da criação da nossa EAP, certo? Então, o nosso modelo, ele não veio com as informações de EAP inseridas. Por quê? Porque a gente se preocupou mais com a descrição. Ele não veio com as informações de EAP. Então, quando eu clico aqui nessa viga, por exemplo, eu vou em propriedades, a gente vai ter um campo que a gente vai explorar muito, que é a descrição, que a gente já explorou em outras aulas. Só que a parte da EAP, a gente não criou um parâmetro para isso. Então, a minha dica é, caso você venha a optar
Por trabalhar com o visos, é algo que você vai colocar no seu fluxo, é importante que lá nos seus requisitos de modelagem, que a gente for fazer manual aqui, manual no sentido de considerar esse campo que nós temos aqui disponível, você considere no seu BEP e nos seus requisitos de modelagem. O que a gente estiver fazendo aqui, através desses campos que nós temos disponíveis aqui em EAP, nós vamos estar organizando a nossa planilha em relação a isso. Ou seja, nós vamos tudo que for fundação, estacas, viga e contrapiso, no nível 1 vai ter fundações, tudo que for estacas no nível 2 vai ter estaca, tudo que é viga de fundação no nível 2 vai ter viga de fundação, e tudo que é contrapiso no nível 2 vai ter contrapiso. Tá? Então, a gente vai estar organizando isso utilizando esses campos aqui. O que é interessante do Visos, né, que a gente tem que saber? Para a gente organizar a nossa EAP, a gente vem nesse botãozinho Configurações, e nós vamos ter uma aba ó, que se chama Estrutura Analítica, entre parênteses, EAP. E aqui ele vai nos dar a possibilidade de criar até 5 níveis de EAP, tá? E aqui ele já vai vir com uma configuração inicial, talvez, quando você abrir o seu Visos ou não. Aqui ele deixou a última que eu tinha feito, tá? Então, nós vamos, basicamente, utilizar esses campos que nós temos no Visos. Eu acho mais fácil, fica mais claro e a gente tem aí, ganha um pouquinho de produtividade. Então, a gente vai estar organizando a nossa, eu até vou deletar aqui para não ficar confuso, ó. Eu vou colocar EAP1, que é o nosso nível 1, a gente não vai, por enquanto, colocar por pavimento. Vamos ter a nossa EAP2, e aqui, eu também vou deletar esse, é que ele já vem, né, organizado num primeiro momento. Eu vou deixar EAP3, ele vem aí nos dando uma sugestão, tá? E aí depois eu vou fazer alguns testes para mostrar para vocês outras possibilidades. Então, a gente vai preencher a EAP1, vai preencher a EAP2, em alguns casos vai ter EAP3, e nós não vamos ter EAP4, nem EAP5, então eu vou desmarcar aqui. Então, nosso modelo, nossa lista vai ser organizada através desses parâmetros que nós vamos preencher. E aí, eu vou dar um OK. E como é que a gente vai preencher esses parâmetros? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar, bom, locação de obra, a gente não tem nada, né? Que vai estar um objeto BIM ali para a gente utilizar, então, a locação de obra a gente vai criar de forma manual mesmo. E aí, aqui nas fundações, eu vou começar por aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar nos objetos BIM de estacas, viga e contrapiso a informação de fundações no nível 1 da nossa EAP. Por quê? Porque aqui é o nosso nível 1 da nossa EAP. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o nosso filtro de seleção. Então, eu vou vir aqui, vou clicar. E aí, eu vou, por exemplo, pegar através do... Aqui pode ser feito de várias maneiras, né? Vou pegar aqui o pavimento e vou dizer que contém fundação, porque a gente tem um nível que é de fundação. E vou pedir para selecionar os elementos 3D. E aí, percebam, ele vai pegar viga, contrapiso e viga baldrame. Se eu colocar aqui, ó, naquele botãozinho de isolar os elementos selecionados, vai ser mais fácil da gente visualizar. Então, se eu vim aqui com esse botãozinho aqui direito do mouse, a gente consegue girar, ó. Com o scroll e com esse botãozinho a gente consegue girar e olhar. Tudo isso aqui tem relação com o nosso contrapiso, com a nossa fundação. Então, eu vou vir aqui e na EAP nível 1 eu vou escrever fundação. Certo? Então, todos esses objetos BIM aqui na nossa EAP representam as nossas fundações. E aí, agora, eu tenho sempre que salvar as edições, tá? Depois que eu preencher, eu vou salvar as edições. Eu vou preencher nas estacas, nas vigas e no contrapiso, e depois eu já vou na lista para mostrar o que mudou. Então, agora, eu vou utilizar o nosso campo descrição. O nosso modelo está preparado para isso. Para pegar somente as nossas vigas baldrames. Vou escrever só baldrame. E vou selecionar os elementos. Ó, aí ele pegou tudo que é viga baldrame. E aqui no nível 2,
eu vou colocar exatamente o que está escrito aqui, ó. Vigas de fundação barra contenção. Vou copiar e vou colar, Ctrl V. E vou salvar. Sempre depois que você colocar alguma informação, salve. Ele não salva sozinho. Daqui, eu vou alterar para estaca. Selecionar os elementos 3D. Ó, pegou as estacas, vou vir aqui no meu orçamento. Estacas, estacas. Salvar edições. Ok. E agora, contrapiso. Selecionar elementos 3D. Aqui, ó, eu percebi que ele não pegou lá em cima, mas eu acredito que lá em cima talvez seja laje. Então, para eu saber, eu vou pedir para reaparecer tudo. Cliquei nessa lâmpada laranja aqui em cima e vou de novo, ó, selecionar elementos. E vou, ó, pegou lá em cima, tá vendo? E vou pedir para isolar. Eu antes não tinha pego, porque esse contrapiso aqui não é do nível fundações. Eu já vou aproveitar aqui, ó, e já vou corrigir ali, porque tá diferente, porque esse aqui tá sem informação, então assim já vai ficar certo. E vou colocar aqui contrapiso. Então, contrapiso armado. Ctrl C, contrapiso armado. E vou salvar edições. Ok. Agora, para eu ter certeza que todos os elementos de fundações estão preenchidos, eu vou pedir para voltar o meu modelo, clicando na lâmpada. E vou vir aqui e agora eu vou pegar esse parâmetro EAP1 que a gente criou. E eu vou colocar fundações. Selecionar elementos 3D. Provavelmente eu escrevi errado. Vou clicar aqui, ó, nesse olhinho. Vou achar o parâmetro. Ó, perceba que eu escrevi alguns fundação e outros fundações. Na verdade, então eu vou escrever, ou escrevo fundação em tudo, ou escrevo fundações em tudo para não ficar confuso. Então, deixa eu ver como é que tá no nosso orçamento. Tá no plural, então eu vou arrumar todos para fundações. Eu vou voltar aqui, ó, em pavimento. É o nosso nível, na verdade. E pavimento contém fundação. Agora pegou tudo. E aí eu vou vir aqui, por isso que é sempre interessante a gente copiar, tá? Ctrl C. Vim aqui no EP1, Ctrl V. Bom, agora vai dar certo. Vou salvar as edições. Ok. E aí, nós vamos verificar. Aqui, algo que não pegou, que eu já sei. Eu vou vir aqui e vou isolar, ó. É uma laje que tá como laje e não como contrapiso. É o fundo ali, ó, do nosso elevador. Então, ela tá modelada, a descrição dela ali, ela tá como laje e estrutura, mas na verdade ela é um contrapiso também. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou já consertar isso. Eu vou dizer que é o contrapiso armado. Então, aqui é um contrapiso armado, e ali a laje de fundo também é um contrapiso armado. Cliquei nessa outra, contrapiso armado. Então, você pode conferir tudo isso. Vou salvar as edições. E perfeito, preenchemos as informações na EAP de fundações. E aí, como é que a gente faz? E aí, como a gente já viu aqui nas configurações, a gente já organizou, que a gente quer que a nossa EAP organize assim. Então, quando eu vim aqui, ó, agora em orçamento, lista, ele já está organizando para nós, ó, fundações, contrapiso armado, estacas e vigas de fundação, tá? Então, aqui tem algumas coisas que estão fora, porque a gente vai agora, para a gente organizar os quantitativos em outro lugar, mas perceba que a gente já está com fundações, contrapiso, estacas e vigas de fundação,
que é exatamente o que a gente precisa aqui, ó. Quando eu recolho o quantitativo, a gente quer que fique fundações, estacas, viga de fundação e contrapiso armado. Estacas material e estacas mão de obra, a gente não vai conseguir colocar essa informação no modelo, porque a gente vai estar utilizando o mesmo objeto BIM para quantificar tanto o material como a mão de obra. Então, se a gente quiser que seja realmente um retrato lá do nosso Excel, a gente vai utilizar depois uma funcionalidade aqui, que é criar manualmente itens, ó, botão direito, a gente vai poder adicionar uma subetapa a essa EAP. A gente vai poder fazer isso manual. Mas vamos primeiro entender como a gente faz as regras do modelo para a gente quantificar também essa parte da etapa da EAP. Adicionar, né, manualmente uma subetapa ou uma etapa à nossa EAP.